O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos reais aí de estampas que eu criei, tá? E aproveitando para tanto mostrar para vocês como é esse processo criativo, né? Como é que a gente pode criar, enfim, da onde veio a inspiração, como é que foi o processo, qual o resultado final. Vou mostrar esses exemplos, aproveitando para me apresentar um pouquinho melhor, contar um pouquinho da minha história para vocês, para quem ainda não conhece. Beleza? Então vamos lá. Um pouco de história agora, pessoal. Bom, eu comecei estudando artes plásticas, vocês vão ver isso nas minhas referências. Depois eu fiz a faculdade de moda e fiz uma pós-graduação em design de estamparia. Infelizmente, essa pós-graduação ela não me deixou pronta para o mercado. Tá? Eu tive filho nova, então eu demorei, na verdade, eu demorei para entrar no mercado. Eu falo que foi o retorno de Saturno, que lá pelos 30 eu ainda não estava trabalhando. E aí deu uma crise de retorno de Saturno e eu falei, gente, eu preciso dar um jeito nisso. Arte, design, estamparia são grandes paixões minhas, né? Então não tinha porquê tá parada. E surgiu uma oportunidade e eu fui morar em Nova York, tá? E foi lá em Nova York que eu fiz alguns outros cursos, corri atrás, visitei feira de estamparia, fui correr atrás, porque a gente está falando aqui, galera, de 2012, então era muito difícil, não tinha curso, era complicado de aprender, né? E aí, enfim, estamos então aqui, ó, vamos ter uma linhazinha do tempo, estamos em 2012, fui morar em Nova York e foi lá que eu comecei a trabalhar como designer de estamparia, tá? Inclusive, quando eu estiver falando sobre as oportunidades de mercado, eu vou falar um pouco mais sobre como eu consegui entrar nesse mercado e começar a trabalhar com estudos internacionais. Na aula, quando a gente fala das oportunidades de mercado, eu vou falar mais sobre isso. Mas o fato é, comecei em Nova York, o que me deu um conhecimento do mercado internacional. Aqui eu trago para vocês, de curiosidade, a primeira estampa que eu vendi, tá? Eu estava trabalhando em parceria com esses estúdios internacionais, eram 2 que eu trabalhava. E essa foi a primeira estampa vendida. A gente vê aí na imagem, primeiro o desenho que eu fiz uns rascunhos de lápis. Depois eu passei esses rascunhos para o computador como referência e montei a imagem que vocês estão vendo no meio. É interessante esse caso porque ele misturou processos, a parte de desenho manual, depois a imagem do meio ela foi criada como um vetor no Illustrator, tá? Então é uma imagem vetorial, a gente vai falar mais sobre isso, a diferença de vetor para bitmap, Illustrator e Photoshop na aula 3. Então eu criei primeiro como vetor no Illustrator e depois eu passei para o Photoshop, aí a terceira imagem, para colocar essa textura desgastada. Esse efeito desgastado com essas nuances sutis de cor, a gente não consegue esse efeito direito no Illustrator, então eu levei para o Photoshop, tá? E eu acho interessante essa mescla de técnicas, de programas, enfim, e ter sido a minha primeira estampa. Continuando aqui, em 2013, eu voltei para o Brasil e eu comecei a trabalhar na Richards. Teve um processo seletivo para uma vaga e eu entrei para essa vaga. E aí, como eu disse, é um trabalho em tempo integral, né? Eu ficava criando estampas para eles o dia todo. Eu fazia toda a parte de estamparia do feminino. Vamos ver aqui um pouquinho também sobre esse processo de estampas. Essa aqui é a primeira estampa que eu criei do zero na Richards. Quando eu cheguei, eu ainda mexi em algumas coisas que estavam em andamento, e essa estampa foi a primeira que eu fiz assim toda. Eu fiz todo o processo, assim, eu defini como é que eu ia criar, que técnica que eu ia usar, então eu tenho um carinho muito grande por essa estampa. E o que acontece? Falando sobre aquela questão que eu falei, a gente pode usar diferentes técnicas, né? Eu fiz uma pintura em acrílica, como eu disse, eu venho de artes plásticas, então eu peguei um pedaço de tela, de canvas,
que vocês estão vendo a foto, e eu pintei esses elementos, tá? Essa estampa, ela tinha um briefing, um pedido, né, de ser, digamos que assim, um floral mesclado com, não mesclado, mas que ele tivesse alguma referência estética de camuflado. Tá vendo que tem bastante verde e tal, né? Então, era para ser um floral que flertasse com a estética, as cores e o efeito visual de um camuflado. Essa aqui é a estampa, esse é um pedaço da estampa pronta. Vocês observem que eu peguei a pintura em acrílica, eu escaneei essa pintura, tá? É aquilo que eu falei, a gente cria com a técnica que a gente quiser. Depois a gente leva para o computador e aí eu montei um arquivo digital pronto para ser enviado para impressão, tá? Eu adoro essa estampa, eu tenho carinho com ela. Aqui a gente vê ela em alguns produtos, tá? Por curiosidade, qual foi a técnica de impressão desses tecidos? Cilindro, tá? Vou falar na aula sobre técnicas de impressão e a gente vai entender melhor. Mas só adiantando. Aí foi usado cilindro, né? Então, pintei em acrílica, montei o arquivo final no computador e uma empresa na China imprimiu isso em milhares de metros de tecido. Essa estampa foi para a coleção feminina, foi para a coleção masculina, foi para acessórios, e eu tenho um carinho enorme, eu amo essa estampa, ela chama Gerard, e aí, olha só, ela foi parar até no Faustão, tá? Então, temos essa estampa. Continuando aqui, outros exemplos da Richards. Aí a gente teve depois uma coleção de verão que tinha como tema, definido pela direção criativa da marca, uma das inspirações que a gente tinha para a coleção era o trabalho da Margaret Mee, que é uma artista botânica, ilustradora botânica inglesa, que nos anos 60 veio para o Brasil e se apaixonou pela natureza do Brasil, fez expedições para a Amazônia, essa senhorinha inglesa nos anos 60, lá na Amazônia. Ela pintou, ela tem um trabalho enorme, lindíssimo, pintando a flora brasileira. Ela catalogou espécies que não eram catalogadas até então, ela descobriu novas espécies, e ela tem um trabalho lindo e delicado. Ela era uma inspiração para uma das coleções da Richards. E aí vamos ver aqui o processo para criar a estampa. Eu fiz a pintura em aquarela, tá? Já uma outra técnica, aquela primeira estampa era de inverno, então ela pedia uma coisa mais, ela podia uma coisa mais pesadinha, e a acrílica dá esse efeito mais pesado. Aqui, da Margaret Mee, que era uma coleção de verão, e com essa inspiração no trabalho dela, que é leve e delicado, eu já procurei uma técnica mais próxima do trabalho dela. Então, no caso, eu pintei os elementos em aquarela. Agora vamos ver o processo aqui. Aqui já é uma foto da estampa pronta, na modelo. Aqui a gente vê a estampa, o arquivo digital que eu criei no computador e mais uma peça. E aqui, gente, tem uma coisa interessante da gente observar, que é o seguinte. Olha só, aqui nos originais, as cores estão diferentes da estampa final, tá vendo? É essa junção do design de estamparia que dá uma flexibilidade enorme para a gente. Você cria com a técnica que você quiser, a gente vai ver umas técnicas inusitadas aqui, inclusive, e depois você pode multiplicar, editar, fazer um monte de coisa no computador, né? Então, você vai ajustando. A cor que eu tinha pintado não estava ficando legal, então eu editei as cores para ficar uma cartela de cor mais reduzida, na verdade. Enfim, então potencializa muito aí o nosso trabalho, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de uma estampa também para essa mesma coleção. Tiveram várias, eu trouxe essas para vocês verem, mas toda essa coleção era inspirada na Margaret Mee. As estampas foram feitas com o mesmo processo, tá? Pintura em aquarela, passa para o computador para montar o arquivo digital e a impressão
feita com cilindro, tá? Falaremos mais sobre técnicas de impressão na aula 2. Bom, outra coleção para Richards, tá? Agora, outra coleção de inverno, outra inspiração. Essa coleção foi muito interessante, porque ela tinha um tema de Rota da Seda, que foi chamado pela direção criativa, aonde a gente ia ter inspirações de Cashmere, dessa região ali da Ásia. Então a gente tinha cores, né, de tipo terrosos, ocres, tinha referência de Cashmere e tal. E eu, como eu fazia a coleção toda do feminino, eu tinha a liberdade, isso era muito legal, de definir técnicas de criação, e, enfim. Eu resolvi usar o trabalho do Matisse de recorte de papel, que é um trabalho que eu acho muito bacana, como técnica para criar as estampas. Toda uma parte da coleção foi criada com essa técnica, que é mais inusitada, e eu acho muito legal trazer isso, porque como temos aí um mundo de possibilidades, como até a questão que já foi perguntada, e a gente vai falar mais sobre isso. Eu preciso saber desenhar? Não, a gente tem milhões de opções, tanto de elementos prontos, como de técnicas diferentes que você pode usar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu. Eu, literalmente, fui recortar pedacinhos de papel. Passei um dia ou dois só cortando papel, aí vocês veem alguns desses recortes. Então, eu fiquei cortando os papéis em formatos que eu achava que ia ser interessante, que conversavam tanto com o trabalho do Matisse, que era a minha inspiração, como com o tema de Rota da Seda. Era um tema de Rota da Seda e um outro tema de Azuis Mar. E eu fui recortando. Depois eu escaneei os pedacinhos de papel recortados e comecei a montar as estampas no computador. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estampa, uma gravataria bem simples, com esses elementinhos que tem toda uma pegada do Matisse. Aqui é um exemplo da estampa pronta na peça. Aqui já é uma estampa, como eu disse, a gente tinha uma intersecção com esse tema de Rota da Seda. Então aqui a gente já tem uma estampa de cashmere, um cashmere feito com recorte de papel, estilizado. E como eu falei, cortei o papel, escaneei, montei esses arquivos no computador. E depois foram impressos também com cilindro aqui, tá? Um pouquinho mais dessa estampa. E uma outra estampa também dessa coleção, agora com um pouco mais complexa, um elemento um pouco mais elaborado, que também foi criada com recorte de papel, tá? Aqui mais um pedacinho dela. Então, é um outro exemplo, enfim, de uma técnica um tanto quanto inusitada, mas que a gente chega em belos resultados. Bom, voltando para a nossa linha do tempo, em 2015, eu dei o meu primeiro workshop. Eu comecei a dar workshops de estamparia. Comecei dando workshop presencial, tá? Aqui a gente tem alguns registros de trabalhos, estampas, pinturas e momentos, né, desses encontros, desses workshops presenciais. Eu adoro essa foto, foi no final de um dos workshops, a gente começou a fazer essa brincadeira, tinha uma fotógrafa, e aí a gente, enfim, fez essas fotos conceituais. Então, em 2015, começa o meu trabalho como professora, né, compartilhando conhecimento. Em 2015, também, um pouco mais para frente, eu recebo uma proposta para ir para a Farm. E aí eu saí da Richards e fui para a Farm, integrar a equipe da Farm, que também era um trabalho em tempo integral, né? Inclusive, com a Farm era um contrato de exclusividade, eu só podia criar estampas para eles. Enfim, trabalho integral, né? Todos os dias lá com a equipe. A Farm tem uma equipe super bacana, grande, de design de estamparia, por ser uma marca que esse é o carro-chefe da marca, né? A grande identidade da marca é com estamparia. Então, é uma marca que investe muito em estamparia. Então, é muito, muito legal, né? Ali dentro da Farm, eu tive a oportunidade também, graças a parcerias da Farm, de criar estampas para Adidas e para Anthropologie.
Adidas, eu acho que todo mundo conhece. Anthropologie é uma marca internacional, eles têm Estados Unidos, Europa, não sei se tem mais lugares do mundo. É super bacana, Anthropologie vale a pena dar uma olhada, tem coisas lindas. Bom, vamos dar uma olhada agora em umas estampas deste período, entendendo aí o processo. Aqui é pintura em aquarela. Esse briefing era interessante. A Farm tinha uma coleção que era inspirada no Oriente, tá? E aí o briefing era fazer uma estampa que ela tivesse cara de porcelana, daquela porcelana azul, né? Pintada em aquarela, com a carinha de porcelana, e ela tinha que ter um dragão, né? Só que o dragão, ele tinha que ser um dragão fofo, né? Um dragão meigo ali para a Farm. E aqui é interessante porque a gente tem, para mostrar para vocês, a forma como eu criei esses elementos, né? Separados. Vê que a cabeça do dragão tá solta, vê que a borboleta eu pintei só uma metade, não tem necessidade de fazer as duas asas, é delicadinho, dá trabalho, então a gente no computador replica e faz a outra. Vejam que tem os pedaços de arabesco soltos ali, né? Então eu pintei separado para poder montar diferentes conjuntos de arabesco também e fazer esse trabalho render, tá? Aqui a gente tem um pedaço aí da estampa montada. Essa estampa deu um trabalhão, porque todos esses elementos centrais foram pintados em aquarela. Eu usei alguns recursos para otimizar e multiplicar, né? Por exemplo, as escamas do dragão. Não pintei todas, eu pintei um pedaço e depois eu montei no computador. Mas ainda assim deu bastante trabalho. O barrado em volta também foi criado todo, só que o barrado foi criado digital, com inspiração em mosaicos. Eu montei dentro do computador o barrado da volta. Esse aqui é a estampa toda, ela é uma estampa barrada, que a gente chama. A gente vai entender sobre esses tipos de estampa. Temos a aula sobre tipos de estampas, vamos falar sobre isso. Aqui a gente tem alguns exemplos dessa estampa em peças. Ela sofreu algumas edições, algumas alterações para se adaptar a diferentes produtos. Tem esse tênis, inclusive, que eu achei lindo. Agora, um outro exemplo que é de inspiração, e isso é uma coisa que eu adoro. Um ócio criativo, assim, como esse trabalho de arte, de criação, a gente pode buscar inspiração de forma muito inusitada e de forma muito gostosa, né? Eu fiz uma viagem de férias para a Grécia, foi a primeira vez que eu fui, e eu amei a viagem, amei a Grécia. As cores, enfim, foi uma experiência muito bacana. E aí, quando eu voltei toda inspirada pela viagem, e a gente estava numa época que estava início de coleção. No início da coleção a gente tinha mais tempo para experimentar e tal. Quando começava a chegar no fim, prazos de entrega, e a gente tinha mais que entregar e ver o que faltava, mas no início era mais flexível. Então a gente teve a liberdade de ficar criando um pouco mais solto, experimentar para ver o que ia sair. E aí eu fiz essa pintura desse tucano. Tinha que ter uma brasilidade, né, da Farm, mas eu, inspirada nas cores, nos mosaicos da viagem, eu comecei criando esse tucano. E aqui tem uma coisa interessante. Esse aí é a minha pintura original, tá, gente? Isso aí é um scan da pintura que eu fiz. Observe, inclusive, que tem umas partes que não estão completas. Aqui, vocês veem esse mesmo elemento depois de tratado no computador. Então, em alguns lugares eu senti necessidade de digitar as cores, né? O bico, por exemplo, esse azul no bico eu achei que não estava legal, então eu fiz uma edição de cores. As partes que precisavam ser bem claras eu completei no computador, porque era mais fácil do que pintar com aquarela tão clarinha, não dava para ver direito. Enfim, fiz ajustes de cor, de contraste, completei o que faltava. Então, mais uma vez aí, essa potência da gente poder fazer com a técnica que a gente quiser e da gente poder mesclar o manual com o digital. E aí esse tucano foi o primeiro elemento para
criação dessa estampa, aí já está ele com vários outros elementos. Essa outra estampa que deu um belo de um trabalho, mas eu amo essa estampa, acho linda. Aí um detalhe de arabesco. Ela também é uma estampa barrada, a gente vai falar mais sobre isso na aula de tipos de estampas. E temos ela em algumas peças. E aí uma outra coisa interessante é como a gente pode, de uns mesmos elementos ou de uma estampa, desmembrar isso, né? Essa estampa deu origem a... Essa estampa do tucano deu origem a essa outra estampa que é um floral. Esse floral que foi para Anthropology. Aqui a gente vê as imagens dele no produto. Então, se vocês observarem aqui, com parte dos elementos dessa estampa, né, que é uma estampa aí bem azul, ela tinha o tucano, que é mais brasilidade e tal, pegando uma parte desses elementos, foi criada essa outra estampa, que é mais romântica, ela já não tem o tucano e tal, e foi para Anthropology. Beleza? Um outro exemplo aqui, essa eu trouxe para mostrar para vocês uma estampa que foi criada toda digitalmente. Eu gosto muito de fazer trabalho manual, tá, gente? Tem designers que criam tudo no computador. Eu gosto muito de mesclar o manual com o digital, mas você pode escolher o seu caminho. Como eu disse, tem um universo enorme de possibilidades. E essa aqui é uma estampa para farm também, que ela foi toda criada digitalmente. Eu pintei, eu criei essas penas no computador. Aqui tem um close que dá para ver aí a textura, né? Um pincel de bolinhas, né? Que fez essa textura. Outra coisa interessante também que a gente pode criar no computador, esses brilhinhos, tá vendo ali ó, os brilhinhos? Esses brilhinhos, eu criei um pincel no Photoshop desses brilhinhos. Eu desenhei um brilhinho e aí eu decidi, eu criei o brilhinho e configurei ele para virar um pincel. Então, isso facilitou muito o processo de criação, porque eu não precisei desenhar um por um ou colocar um brilhinho um por um. Eu clicava com o pincel e já saía o brilhinho. E eu configurei para ele variar de tamanho, para ele variar um pouquinho a inclinação. Então, se a gente olhar para a estampa, que ela tem vários brilhinhos, eu criei um pincel para fazer esse brilhinho. Mais um exemplo aqui, esse eu gosto muito porque veio de desenhos, eram rascunhos, eram desenhos que eu tinha feito despretensiosamente uma vez na vida, estavam engavetados lá. E aí na Farm também a gente tinha uma parceria com a Adidas e surgiu uma demanda de criar estampas diferentes, né? Então os designers ficaram livres para criar, cada um criar o que quisesse. Exatamente para trazer uma coisa diferente, que fugisse um pouco já dos briefings da Farm e tal. E aí eu pensei, vou recuperar aqueles desenhos que eu gosto, que tem uma estética que não era tanto da Farm, é uma coisa mais, né, rabiscada e tal. Mas aí recuperei esses desenhos para montar a proposta de estampa. Aí vocês veem os rabiscos e a estampa. E foi feita duas versões dessa estampa, tá? E ela foi aprovada pela Adidas, porque aí a Adidas viu, né, os materiais e escolheu. E eu fiquei super feliz, porque desses desenhos despretensiosos, e eu acho muito legal trazer esse exemplo, porque eu costumo dizer que tudo, ou quase tudo, pode virar estampa, né? Eu recebo muita pergunta, eu desenho isso, ou eu pinto aquilo, dá para virar estampa? Praticamente tudo pode virar estampa. A gente só tem que saber como fazer isso, tá? Vou falar mais sobre isso durante o curso, né? Entender para que tipo de estampa aquele elemento funciona, como ele pode funcionar para a estampa. E aí esses desenhos despretensiosos estamparam essa coleção da Adidas, enfim, viajaram o mundo aí, né? Foram vendidos no mundo inteiro. Beleza, meu povo? Vamos lá, mais um pouquinho aqui, voltando para a nossa linha do tempo. Em 2019 surge
o curso online. Eu tenho um curso completo de design de estamparia, aqui a gente está fazendo um curso de introdução. Em 2019 surgiu o meu curso de design de estamparia, Mila Petri e convidados. Nasceu em 2019 o curso. Em 2020, depois que eu criei, eu comecei a dar os workshops começaram a crescer muito, veio o projeto do curso online, eu não consegui mais compatibilizar esse trabalho com a Farm, então eu saí da Farm e comecei a me dedicar aos cursos e a trabalhos autorais, criações de estampas, trabalhos autorais, e a resgatar a minha parte de pintura de tela, que tinha ficado adormecida há alguns anos. E aí teve em 2020 esse projeto, que eu vou mostrar para vocês, que eu adoro, porque foi um projeto de estampas muito autoral, que foi o seguinte: eu pintei uma tela, e eu pintei essa tela sem estar... Eu tinha essa ideia de usar depois para estamparia, mas não foi pensando numa estampa. Eu fiz um processo realmente de pintura de tela, tá aí a tela. Essa parte é interessante, escaneei essa tela toda, tá? 30 pedacinhos, e depois encaixei no computador. Aqui a gente tem alguns closes dessa tela, e foi um processo totalmente experimental de artes plásticas. Ela tem uns escorridos, ela tem uns manchados, ela tem umas áreas mais imprecisas, outras mais delicadas, né? Como essa florzinha. Aí eu escaneei, fiz aquele processo de escanear essa tela em acrílica, montei este painel, né? Dei a continuidade para ela, a gente vai falar sobre isso na parte técnica de estampa, e gerei a partir dela toda uma coleção de estampas para decoração, papel de parede e outros objetos de decoração. Aí vocês veem como as variações dessa estampa. Então, tanto tivemos variações de cor, como eu isolei alguns elementos para fazer estampas mais simples, estampas de apoio só com as bolinhas. Então, aí tem um mix do combinado de estampas que derivou. Aqui a gente tem alguns exemplos. Essa estampa, como eu falei, é uma coleção da Bubinex Wow, que inclusive está disponível essa coleção ainda, tá, gente? E tem painel de parede, que é essa composição maior. É um papel de parede, só que você encaixa um do lado do outro e cria um painel. Tem outros produtos, como eu falei, né? Tem almofada redonda, tem edredom, tem papel de parede mais simples, como esse verdinho que está ali. Ali tem uma bandeja também. E eu achei muito legal, porque a Bia Perotti, que é uma influencer, ela cria conteúdo sobre moda, ela comprou o painel de parede para decorar o closet e escritório dela. Então, quando ela faz os conteúdos no closet, está com o painel de parede ali no fundo. E o blog da Cris, no Dia dos Namorados do ano passado, se não me engano, criou uma decoração de quarto romântico, também com um dos papéis de parede. Estão vendo ali as folhas? E eu achei lindíssimo essa decoração do quarto. Nem eu achava o papel de parede tão bonito. Quando eu vi nessa decoração, eu falei, gente, eu estou gostando mais ainda dele aqui, nessa decoração de quarto romântico. Então, esse é um processo que eu achei muito legal, e ele une duas grandes paixões minhas, que é artes plásticas, esse processo de criação mais experimental, a pintura em acrílica, com o design de estamparia. Bom, em 2020 também nascem as lives e festivais, que as lives e festivais são os meus conteúdos gratuitos, né? Lives e festivais são conteúdos que acontecem ao vivo e são gratuitos, eles ficam abertos ao público gratuitamente durante um tempo. Depois a gente deixa todos esses conteúdos dentro do curso para quem é aluno ou aluna. Mas foi em 2020 que nasceram, que eu comecei a criar conteúdos abertos, conteúdos gratuitos. E aqui nós temos os 9 primeiros festivais de design de estamparia,
que, enfim, tinham temas diferentes. Então, a gente tem pintura digital, a gente tem aquarela, mix de técnicas, estampas com efeito de bordado, estampas de feirão, estampas e coleções. A gente tem o outro aqui, gente, não estou nem, peraí. Técnicas e estilos, mix de técnicas e moda e decoração. Esses são os 9 primeiros festivais de design de estamparia. Como eu disse, começaram os conteúdos gratuitos. Até chegar aqui, ó, 2024, nasce o quê? Este mini curso, tá? E cá estamos com este conteúdo gratuito